Aleluia. São da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos gratos nessa noite, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Nosso Deus, Ele é Deus digno de honra, de glória, de todo louvor e de toda adoração. De já eu quero louvar o Senhor por essa rica oportunidade e louvar a Deus também pela vida do nosso pastor, que nos deu a oportunidade para trazer uma palavra. Eu confesso para os irmãos que eu estava orando para mim não trazer uma palavra nessa campanha, porque pensa numa campanha pesada, irmão. A gente sabe que toda campanha é uma batalha espiritual. E quando a gente fala assim, eu vou participar de uma campanha, que a gente começa a se mover, a gente sabe que o inimigo também ele se levanta. E eu orava assim, eu vinha para a campanha e falava assim, tomara que eu não receba a oportunidade de trazer uma palavra, Jesus. Nessa campanha, terça campanha, mas o Senhor está operando. Porque quando a gente sente, é porque alguma coisa está acontecendo. Agora você entrar numa campanha e nada mover, nada acontecer, é porque o negócio está errado. E eu confesso para os irmãos que hoje eu quase não dava mensagem, né, para o pastor falando que verdade de hoje senti muita contração. Até falei para o meu esposo, será que eu vou ganhar a menina agora, meu Deus? E não estava bem, né, mas fui pedindo graça para o Senhor e eu aprendi assim, irmãos, quando nós recebemos uma oportunidade, seja para louvar, seja para trazer uma palavra, pode ter certeza, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, o inimigo ele vai tentar de alguma maneira para a gente parar. E o objetivo dele é nos paralisar, para que a gente vai lá, não, eu não vou. Mas eu aprendi que quando o Senhor nos dá uma oportunidade, independente de como nós estejamos, nós temos que honrar aquele compromisso. Porque nós falamos primeiramente com o Senhor, fizemos um compromisso com Ele. Então não foi com o homem. Então se foi o Senhor que deu, então Ele vai lá e Ele se garante. Então quando você receber a oportunidade para louvar, para pregar, vai ter levante e vai, mas resista. Porque o propósito é resistir. Primeiramente é sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo. Porque vai ter oportunidade que ele vai tentar te parar para você não vir. E eu não vou longe. Sabe qual é a oportunidade que ele tenta nos paralisar? Em um culto. Independente qual seja o culto, vai haver uma guerra para que nós não cheguemos aqui. Por quê? A partir do momento que nós chegamos aqui, às vezes nós vem se arrastando, nós vem desanimados, nós vem sentindo um mal-estar, uma dor, mas quando nós chegamos aqui, nós resistimos ao diabo. Porque houve uma batalha durante o dia inteiro para você não chegar no culto. Agora você quer fazer um teste? Um dia que não tem culto, você não sente nada. Não sente nada, nada, nada. Mas pode começar, tem um culto na terça, você vai sentir uma peleja. Tem na quinta, vai ter uma peleja. Tem na sexta, tem no domingo. Então, há batalhas espirituais que nós temos que estar atentos. E a importância de nós congregar, irmão, ela é fundamental para a nossa fé. Para a nossa fé ser fortalecida. Porque tem dia, irmão, que a gente está tão desanimado. E quando a gente senta aqui, que Deus começa a falar através do hino da harpa, creio eu que a nossa mente já é renovada. Nós já recebemos um bálsamo. Nós já recebemos um alivio. E o pastor falando sobre campanha, nós sabemos, irmão, que campanha não é fácil. É entrar numa peleja, orar não é fácil. Por quê? Orar não é guerrear. E essa campanha, quando a gente vai meditar nela, ela vai nos trazer um despertar sobre oração. E nós sabemos que oração não é para qualquer crente, irmão. Pode cantar, pode pregar, pode ter os dons de maravilha, mas quando se trata
de oração não é para qualquer um. É verdade. Porque oração é guerrear. Quem é que quer estar em guerra? Nós preferimos estar em paz. Tem causa que alguém chega assim, vamos orar ali. A gente fala assim, eu que vou entrar na guerra dos outros, vou nada, vai você. Dependendo do pedido de oração, a gente nem ora. Porque é você orando e o Senhor operando e aquele mal vindo te gritar. Porque funciona dessa maneira. Mas é onde a gente tem de resistir. Resistir ao diabo e ele vai fugir. E o Senhor, ele me deu umas passagens. E eu quero compartilhar para os irmãos. Primeiramente, eu quero só ler o versículo que fala lá em Tiago, capítulo 4, e o verso 7 fala assim: sujeitai vós, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui, primeiramente, ele nos dá uma instrução. Sujeitai quem? Ao Senhor. Ou seja, fazei a vontade do Senhor. É fácil a gente fazer a vontade do Senhor? Aleluia. Não é fácil fazer a vontade do nosso Deus. Não é fácil a gente se posicionar. Por quê? O que o Senhor quer de nós? O que é que o Senhor quer de nós? Ele quer, primeiramente, uma entrega por completo. E vamos falar a verdade, é fácil nós se entregar? Não é. É verdade. E quando se fala sujeitais vós, pois, a Deus, ou seja, abre mão da tua vontade e começa a fazer a minha. E quando nós começamos a abrir mão da nossa carne, do nosso eu, dos nossos desejos, aí nós vamos ter o que? Uma resistência à investida do inimigo. Agora imagine, irmão, alimenta a sua carne e alimenta o seu espírito durante uma semana. Começa de segunda-feira, alimentando sua carne. Quando for no sábado, você vai ver quem é que está mais forte. Se é a sua carne ou se é seu espírito. Claro que vai ser aquele que você mais alimentou. Por isso que é necessário nós investir no nosso espiritual. Porque para que quando chegar o dia mau, nós venhamos ter resiliência. Nós venhamos ter resistência ao inimigo. E nós sabemos que o dia mau, ele chega na vida de qualquer crente, irmão. Assim como o dia da alegria chega, assim como o dia da felicidade chega, também chega o dia do choro. Chega o dia do perca, chega o dia de afastar de abraço. Eclesiastes fala, tudo tem tempo. Só que o nosso Deus, ele é tão lindo que ele nos prepara para momentos como esses. Eu não sei vocês, mas tem momentos que nós fazemos igual a Asaf. Nós olhamos para a vida do ímpio, nós olhamos assim, Senhor, tem casa, tem carro, tem bom serviço. Não veio lamentando miséria, Jesus. E a gente quer servo, rala, paga preço, mora de aluguel, tá devendo aqui e ali. É um sofrimento. Mas aí a gente lembra assim, mas nós temos uma paz que excede todo o nosso entendimento. E nós temos um Deus que é justo, que nos dá uma alegria não passageira, mas uma alegria eterna. Porque a alegria do ímpio, ela é passageira. Ela é como a sombra do meio-dia. Rapidamente ela se passa. Mas o Senhor, às vezes, ele começa a exigir algo a mais doloroso de nós. É trabalhando na nossa estrutura. Tem pessoas, irmãos, que ele não vai sem o carro dele. Se ele ficar sem o carro, ele se desestrutura todo. E já tem pessoas que a sua vida é caminhar, porque não depende do transporte. Mas ele é grato a Deus. Ou seja, então o Senhor nos prepara. Aquela dureza que nós enfrentamos, os momentos difíceis que nós enfrentamos, é o Senhor trabalhando em nós, para que nós não venhamos servir Ele pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é na nossa vida. E quando a gente medita lá em Efésios, no capítulo 6, o verso 13 fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, tudo fica firme. Esse versículo ele vai falar o que é de resistir ao dia mau. E ao mesmo tempo ele vem nos dando uma instrução de como eu resisto ao dia da adversidade. Aí lá no verso 11 ele fala assim: olha, primeiramente vocês têm que fazer o que para vocês resistir o dia mau? Você tem que se vestir de toda a armadura de Deus. Tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que venha ter firmeza. Para que possa estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Imagina, irmãos, como se nós estivéssemos em um campo de batalha nessa noite. Imagina você um soldado de Cristo. E em uma batalha, geralmente, o que o soldado usa? Capacete, espada, escudo, cinto, a sandália. Agora imagina nós em um campo de batalha sem o capacete, sem uma espada, sem um escudo, sem uma sandália, sem um cinto e sem uma couraça da justiça. Imagina esse soldado, será que ele vai resistir o ataque do seu adversário? É muito difícil. E o que acontece? Quando nós vamos para a presença do Senhor, nós recebemos, irmãos, um revestimento. É como se o Senhor falasse assim: ei, nessa noite tu entrou sem o capacete, mas eu vou blindar a tua mente. Que é para que você venha resistir à opressão, para que você venha resistir à ansiedade, para que você venha resistir os pensamentos negativos. E hoje nós vemos muitos soldados, irmãos, com a mente bombardeada. Por quê? Porque falta o capacete. E como é que a gente se adquire esse capacete? Essa resistência, uma mente firme, equilibrada, é meditando na palavra, de dia e de noite. Agora imagina comigo um crente que ele quase não cultua o Senhor, raramente ele vem para a igreja. Você imagina que ele medita na Bíblia em casa? Quantas das vezes nós lemos a Bíblia quando nós chegamos no culto? Por causa da palavra oficial. E ai de nós, se não tivesse aquela leitura oficial, nós nem lia. A dura da nossa realidade hoje é essa. Então o crente que ele não medita na palavra, ele não está com sua mente blindada. E eu medito na palavra, eu escuto, eu oro, mas eu ainda sinto aquela pressão. Sim, vai sentir, vai ter investida, mas tem uma diferença. Você vai saber lutar quando vier aquele pensamento. Quando vier o pensamento de opressão, quando vier a investida de Satanás, o Senhor vai te dar estratégia dentro da palavra. Para aquele pensamento negativo não crescer e te sucumbir. No Salmo ele vai dizer assim: por que te abate a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Tem guerras que nós passamos por assim, que a alma se abate. Mas o interessante é que o salmista ele vai dizer assim: por que tu te abate? Por que tu te perturba? Mas ele vai dizer: mas calma aí, espere em Deus, porque você ainda vai louvar ele. Se ele não conhecesse a palavra, ele não ia saber guerrear, ele não ia saber resistir o bombardeio que vinha contra a mente dele. E nós sabemos, irmãos, que hoje, nós sabemos que o campo de batalha do crente é a mente, é a nossa mente. Agora imagine um crente, irmão, que uma parte do dia ele ouve música, uma parte do dia ele vê vídeos que não edificam, e uma pequena parte ele ouve hino. Como é que está essa mente, irmão? Será que ela vai resistir ao inimigo?
E aqui ele vai nos dando instrução sobre o capacete da salvação, sobre a espada da palavra. Tem crente que não sabe manusear a palavra, né, irmãos? E como é que ele vai resistir ao diabo? É necessário nós conhecermos a palavra. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus, ele perece, irmão, por falta de conhecimento. E quantas pessoas hoje não deixam de ler a Bíblia para ouvir pregações que faz e traz algo para o seu ego? É verdade. Será que esse crente ele vai ter resistência ao inimigo? E aqui ele continua nos dando essa estratégia. Fala para nós tomar o capacete, tomar a armadura, calçar os pés. Vocês sabiam que o soldado ele precisa ter a sandália nos pés? Por quê? Faz um teste. Sai daqui da sua casa e vai até lá no lado descalço. Você não vai aguentar, não. Mas calça o tênis. Coloca uma sandália apropriada. Você atravessa o lago indo e voltando. Porque você tem estrutura para caminhar. Assim é nós. E o salmista ele diz que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então há essa necessidade de nós estarmos vestindo, calçado dessas armaduras. Lá no livro de Lucas, no capítulo de número 6, ele vai fazer uma comparação de alguém que está sujeito a Deus. E essa pessoa que está sujeita a Deus, ele tem resistência ao inimigo. Lá no verso 48, ele diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com perto a corrente daquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. A importância, irmão, de nós termos e sermos sujeitos ao Senhor. Você pode ver aqui que veio vento contra aquela casa, o rio transbordou sobre aquela casa, veio um dia mal. Mas sabe por que aquela casa não desabou? Porque quem estava fazendo ela, ele cavou bem fundo. Cavou e teve um alicerce bem profundo e foi na rocha. Então veio a dificuldade. O vento soprou o rio, soprou o vento, transbordou o rio, veio a correnteza, mas aquela casa não caiu porque ela estava bem alicerçada. Então existe essa diferença. E quem é essa rocha? É o Senhor Jesus. Então quanto mais você busca, mais você ora, mais você vai ter intimidade. Você vai cavando uma intimidade com Ele, buscando. E Ele vai te levar a um nível espiritual profundo. Que alguém vai olhar para você assim: menino, fulano passa por tanta luta. Mas eu olho, eu vejo uma firmeza. Eu vejo Deus na vida, eu não vejo reclamando, murmurando. Por quê? Porque ela não passa de amar? Não, porque ela está alicerçada sobre a rocha. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Onde nós estamos construindo a nossa casa? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no capítulo 12, a palavra diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. No versículo 5 fala assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui nós vamos ver que a igreja primitiva ela passou um momento de perseguição. Mas a palavra vai dizer que
importância da oração na vida da igreja, na nossa vida. E quando a igreja era perseguida, tinha alguns irmãos orando. A palavra vai dizer que Tiago ele foi morto ao fio da espada. E como os judeus viram que era algo bom, o rei mandou prender a Pedro. Depois que passasse a Páscoa, ele iria também matar Pedro. Mas a igreja fez o quê? Resistiu àquela perseguição. Como que a igreja resistiu à perseguição? Em oração. E como é que nós vamos resistir ao inimigo? Em oração, em busca, em louvor, em jejum. A maneira que Pedro estava no cárcere era algo impossível ele ser solto. Mas a palavra diz que enquanto a igreja orava, fazia oração por Pedro, o Senhor enviou o anjo. O Senhor enviou o anjo e foi lá e libertou Pedro daquela sentença de morte. Então eu não sei qual tem sido a investida do inimigo e qual área da tua vida que hoje você olha e fala assim: Senhor, um dia eu já te servi com tanta ousadia. Um dia eu já preguei, um dia eu já cantei, um dia eu estive à frente de um trabalho, mas hoje eu me encontro em um estado que eu não sei e nem tenho como sair. Lembra que se você resistir ao diabo, orando, buscando ao teu Deus, se sujeitando a Ele, Ele pode mudar esse quadro que você está vivendo. Aleluia! Oh, glória! E Pedro descansou, mas a igreja estava orando. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então é a importância, irmão. Não tem para onde sair. A única maneira de nós resistir ao nosso adversário é em oração, buscando ao Senhor. Aleluia. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, o verso 1 diz assim, verso 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. O interessante é que o versículo 2 diz que depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E depois que ele jejuou, ele orou. Quem foi que chegou até ele? O tentador. E às vezes nós temos uma visão errada, né? De oração. Eu orei, eu estou forte. O inimigo que não inventa de vir para o meu rumo, não, que ele vai sair daqui. Irmão, Jesus foi 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. Depois que ele encerrou o propósito dele, que ele estava ali, o diabo chegou, estava lá, ao derredor. E sabe o que mais? Ele não só se aproximou, mas como ele ousou de tentar o próprio Deus. Agora imagina nós, irmão. O crente que mal ora, que mal busca. Como é que o inimigo não está fazendo na vida desse crente? Eu estou tudo bem. Eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso ser liberta, eu não preciso disso. Irmãos, foi 40 dias. A palavra diz, foi 40 dias, 40 noites, e o diabo estava ali. E sabe como que foi que ele tentou Jesus? Foi usando a palavra, tentando confundir o próprio mestre. Imagina, irmão, crente que não lê Bíblia, que não medita, que não entende. Ele é levado por qualquer vento de doutrina. O interessante é que ele chega usando a palavra. Se tu é o Filho de Deus, ele vai usar a palavra para tentar confundir. Mas o
Senhor também vai usar a palavra para resistir ele. Aleluia! Ele disse: tu é o Filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pão. E Jesus vai ali resistir ao diabo com a palavra. E ele fala assim: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele resistiu pelo poder da palavra, irmão. Se nós não tiver um alicerce, um conhecimento na palavra, nós não vencemos, nós não resistimos. E você acha que ele desistiu de primeira? Não. É verdade. A palavra diz assim: então o diabo levou, olha, irmão, o levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu nunca tropeces em alguma pedra. É muito forte, irmão. Ele levou, irmão. Tem situação que não é Deus que te leva, não. É o próprio diabo. E o Senhor permite para ver a nossa resistência. E Jesus fala assim: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Pela palavra. E hoje nós vivemos, irmão, no Evangelho, que eles prometem o quê? Prosperidade, Aleluia. ouro, prata, casa, carro. Foi isso que Satanás prometeu para o Senhor. Ele levou um lugar bem alto. E aqui mais abaixo ele vai propor uma adoração. Se ele o adorasse, ele daria isso. Depois que ele falou: lança-te, e ele continuou novamente. E disse: tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. E hoje nós queremos isso, né? Muitas igrejas hoje, eles pregam esse evangelho aqui. Um evangelho, irmão, que tem levado muitos à perdição, prometendo ouro, prata, prosperidade, a chave. Mas o Senhor, ele não prestou a sua adoração. Ele não trocou sua adoração por algo que Deus tinha reservado. Ele disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E hoje nós queremos servir o Senhor em algo em troca. Queremos até devolver o dízimo, oferta, e queremos indagar com Deus: eu vou te dar, Senhor, que é para tu fazer isso na minha vida. Querendo receber aqui na terra. Irmão, as coisas da terra é passageira. Não troca a tua coroa de glória com teu novo nome por algo passageiro, por uma fama passageira. Não troca, não vale a pena. Hoje você é aplaudido, mas amanhã você pode ser esquecido. Esse evangelho que muitos hoje estão vivendo. Se destacar, ter nome. Vamos fazer parte daquele evangelho que ainda faz no oculto, que ninguém viu, que ninguém sabe, mas que o Deus do céu, ele vai recompensar no momento e na hora certa. E esse negócio é tão sério, irmão, que se nós organizar um evento, promover algo, e nosso nome não sair, nós não se destacar, não nos anunciar, adoece, se entristece: eu não fui lembrada, eu não fui vista, não estava no meu culto, não estava na minha pregação, não estava no meu louvor. Fico eu reinando e o Senhor ficando de lado. Mas que o Senhor venha trazer o despertar dele nas nossas vidas, para que nós possamos resistir. Por isso que nós temos muito crente doente, enfermo, depressivo, passando por prova, por dificuldade. Não que nós estamos dizendo, mas tem uma diferença. É passando, mas o Senhor ali do lado dando vitória, dando escape, e você testemunhando. Agora todo tempo na prova tem alguma coisa de errado. Mas que nós possamos resistir ao diabo, irmãos, que ele vai fugir de nós. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Às vezes, irmão, o crente é enganado porque não examina as escrituras, né? Esse pessoal aí para me enganar é muito difícil. Eu já compreendi com vários pastores, pastor, está escrito isso aí aonde? Eu vou querer me pedir 30% do dízimo para Deus abençoar. Está escrito aonde, pastor? Por isso que a gente não examina, irmão. Qual foi a ordem de Jesus? Ir e pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus que está próximo. Deus não tem ordem para você ir pegar prosperidade, não. Agora, quando você ir buscar o reino do céu e a sua justiça, aí Deus vai olhar, ele está precisando de uma moto nova, está precisando de uma casa própria. Aí Deus vai abrir a porta. Aí não sair de solteiro. Senhor, um frio desse, uma cama larga dessa, sozinho, vou enviar uma companheira para ele. Entendeu? Aí vem, por isso buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E hoje a gente está fazendo o contrário. Naqueles pedidos que a gente fazia 31 de dezembro, né? Aí eu escrevia, botava, eu quero isso, quero aquilo, nunca recebi nada. Aí quando foi o ano passado, ou foi o ano atrasado, Deus mandou, escreva isso, isso e isso. Desse dia para cá, o meu pedido é esse. E quando eu mudei, Deus me tirou do aluguel, andava de pé, agora eu ando se eu quiser, tenho ali meu transportezinho. Deus mudou, irmão. Só quando, às vezes, a gente pede, irmão, e não recebe a bênção porque fica ansioso. Fica ansioso. Minha mulher lá queria vender a casa lá na Bahia, né? Aí ficou Deus, se for a tua vontade, nem esperou, chegou o comprador. Quanto é? Tanto, eu dou tanto. Aí a gente está fechado o negócio. Deus faz. Mas quando a gente fica ansioso, não vem não, irmão. Você pediu, só agradece. Eu agora sou assim, no primeiro dia da campanha, eu apresento o que eu quero. Aí o restante eu só vou só agradecer. Quando eu menos espero, se Deus vê que eu mereço, concede. Se ele vê que eu tenho que esperar mais um pouco, aí eu entro na outra de novo. Não vem, entra na outra de novo, e aí vai. E quando Deus me der força e vida, eu vou perseverar. Porque o segredo da vitória chama perseverança. Glória a Deus. Mas vou Marco Antônio para orar, agradecer a Deus aqui por tudo que ele fez. Glória a Deus. Mas, irmão, a gente precisa examinar as escrituras. Graças a Deus que nós temos um pastor aqui que tem a mesma visão minha, que não vê certos interesse material, né? Que a visão dele é o reino dos céus. E de muitos lugares vai acontecer de o rebanho entrar na glória e o pastor ficar de fora. Agradecemos os irmãos que acompanhou na live, que Deus continue abençoando vocês.